Olá, amigos, vamos meditar no Salmo 5 e em seguida fazer uma oração. Salmo 5, versículo 1. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Davi estava se reportando a Deus, portanto, ele tinha um relacionamento pessoal com Deus. Ele conversava com Deus. E com muita fé ele dizia: Senhor, escuta as minhas palavras. Senhor, acode o meu gemido. Ele não tinha vergonha de apresentar o seu gemido, a sua dor, a sua amargura, o seu sofrimento, o seu desapontamento. Ele não se envergonhava em externalizar diante de Deus o seu sofrimento interior. Isto nos serve de lição. Nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus da mesma forma. Precisamos colocar diante do Senhor aquilo que nos angustia, aquilo que de alguma forma aperta os nossos corações. Nós não podemos nos envergonhar, nós precisamos abrir os nossos corações para Deus, externalizando aquilo que de alguma forma nos causa algum tipo de sofrimento. Isso é muito importante, é terapêutico. Nós precisamos fazer isso a cada manhã. No versículo 3, Davi diz assim: De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. A primeira coisa que Davi fazia ao acordar era conversar com Deus. Isso é importantíssimo. Tempo a sós com Deus. Nós também precisamos desenvolver esse hábito, o hábito da oração. Ainda que seja necessário acordar mais cedo, é preciso ter um tempo de qualidade, um tempo exclusivo para uma conversa com Deus. Eu vou repetir a leitura. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Isso é fé. Isso é convicção de que Deus escuta. E quando nós temos a certeza de que Deus escuta, então a gente se acalma e espera. Em outro salmo, Davi disse: Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. No versículo 4, ele diz o seguinte: Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Aqui Davi apresenta atributos do caráter de Deus. Deus ama a justiça e aborrece a iniquidade. Deus é bom, Deus é amor, Deus é justo. Logo, Deus não se agrada com a iniquidade. Nós vivemos num mundo cheio de iniquidade, cheio de pessoas que amam a prática da iniquidade. E aí mais adiante no versículo 5 e depois no versículo 6, ele vai desdobrar este assunto dizendo o seguinte: Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Aqui ele trata de dois temas específicos: arrogância, orgulho, altivez, prepotência. Isso é muito comum entre nós, seres humanos. E, de novo, ele trata da prática da iniquidade, algo muito comum também. Assim como Deus aborrece a iniquidade, a malignidade, a perversidade, nós também devemos aborrecer. Tu destróis os que proferem mentira. Assim como está escrito no Apocalipse, que os que amam e praticam a mentira não entrarão no reino de Deus, Davi já antecipa aqui no Salmo 5, versículo 4, que Deus destrói os que proferem mentira, os que amam e praticam a mentira. E aí ele completa: o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Deus abomina os assassinos, Deus abomina o homicídio, o feminicídio, Deus abomina a fraude, a corrupção. Fraude e corrupção são coisas muito comuns. Suborno é muito comum no mundo inteiro, desde sempre, há milênios. Tem sido assim ao longo dos séculos, século após século, geração após geração. Atitudes sanguinárias são comuns, fraudes são comuns. Mas Davi deixa claro: Deus aborrece essas coisas. Deus abomina essas coisas. Deus destrói os que praticam essas coisas. Logo, se nós queremos agradar a Deus, se nós queremos viver para Ele, se nós queremos guardar em nossos corações o temor do seu nome e de sua palavra, se nós queremos verdadeiramente ser fiéis a Deus,
então nós devemos igualmente abominar as atitudes sanguinárias e a fraude, seja ela de que tipo for, a corrupção, seja ela como for. No versículo 8, Davi diz assim: Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho. Davi queria andar no temor de Deus, praticando a justiça conforme a vontade do Senhor, e ele apresenta logo de manhã este desejo, pedindo a Deus que lhe dê graça, lhe dê força, lhe dê a condição de viver de maneira agradável ao Espírito de Deus. No versículo 9, ele diz: Não tem eles sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeio. Ele está falando dos seus inimigos, ele está dizendo que os seus inimigos são falsos, são hipócritas, lisonjeiam com os lábios, mas no coração eles são culpados diante de Deus, porque eles só pensam em crime, eles só pensam em coisas ruins, porque eles são malignos, porque são perversos, eles só pensam em praticar o mal, eles não são pessoas confiáveis. Muitas vezes nós temos de conviver com pessoas assim. E como Davi fizera, nós devemos fazer igualmente. Apresentar diante de Deus o nosso gemido, apresentar ao Senhor as nossas orações logo de manhã, pedindo a Deus cobertura, graça, iluminação, direção, sabedoria, discernimento, pedindo a Deus proteção. E aqui nós temos uma verdade maravilhosa. É Deus quem nos defende diante dessas coisas ruins que a vida na terra tem. É Deus quem nos defende diante dos nossos opositores. É Deus quem nos defende diante dos nossos acusadores. É Deus quem nos defende diante dos nossos adversários. Deus faz a nossa defesa perante os nossos inimigos. Os nossos inimigos não são apenas pessoas humanas. Os nossos inimigos são muitas vezes espíritos usurpadores, espíritos enganadores, espíritos que tentam de todas as formas nos prejudicar e nos afastar da presença de Deus, tirando o nosso foco para que nós não consigamos viver conforme a vontade do Senhor. Mas quando nós oramos a cada manhã, quando nós somos sinceros e buscamos a face do Senhor com fé, então o Senhor cuida de nós, faz a nossa defesa, nos prepara, nos habilita para o cotidiano e nos dá a devida capacitação para que saibamos nos conduzir, saibamos nos desvencilhar do mal, saibamos viver da melhor maneira possível. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos. Aqui ele continua falando sobre os seus inimigos, os seus opositores, e pedindo que Deus faça justiça e declarando que esses perversos cairão por seus próprios planos, ou seja, eles se enforcarão, eles mesmos, cairão nas suas próprias forcas. Salomão escreveu assim: quem abre uma cova, nela cairá. Você já entendeu, né? Quem abre uma cova, nela cairá. Versículo 11 e depois o 12, que é o último para o encerramento. Regozijem-se todos os que confiam em ti. Diante de todas as intempéries da vida, diante de todos os dissabores que a vida na terra nos apresenta, nós temos alegria porque confiamos em Deus. Nós temos paz porque confiamos em Deus. E aí ele continua: folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. Em ti se gloriem os que amam o teu nome, porque tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas com a tua benevolência. Eu quero destacar aqui a parte B do versículo 11. Porque tu, Senhor, os defendes. Conforme eu já falei, é preciso que você tenha certeza disso. Deus faz a tua defesa. Deus te defende. Deus te defende perante as acusações do inimigo. Deus te defende perante a oposição apresentada pelo diabo. Deus te defende.
Satanás é o teu acusador, mas Deus te defende. Jesus é o teu advogado fiel. Você só precisa ser e fazer como Davi. Você precisa ser humilde como Davi e precisa orar como ele orava. Ter comunhão com Deus, lembrando-se de que o Senhor Deus faz a tua defesa e te dá vitória. O Senhor Deus te capacita para que você saiba como se conduzir vencendo as dificuldades da vida. Não se esqueça disso. Confie no Senhor e vamos orar agora. Amado Deus, nosso Pai, te agradecemos por tua defesa. Te agradecemos, Senhor, porque tu estás conosco. Te louvamos, ó Deus, porque a tua graça é melhor que a vida. Ó Deus, nós te agradecemos pelo teu cuidado, o teu cuidado paternal. Te louvamos, Senhor, pelo teu carinho para conosco. E te pedimos, ó Deus, que a tua graça nos acompanhe a cada dia. Jesus disse ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Nós somos fracos, Senhor. Nós somos carentes da tua ajuda. Nós somos frágeis e limitados. Nós precisamos, sim, da tua graça que nos fortalece e nos mantém de pé. Nós precisamos, Senhor, da tua defesa. Tu és, em Jesus, o nosso advogado. Senhor, nós te pedimos, nos abençoe, para que nós consigamos superar as dificuldades da vida, para que nós tenhamos resiliência, para que nós tenhamos força interior. Deus, abençoa esta pessoa que ora comigo agora. Derrama teu poder sobre esta vida. Dê força a esta pessoa. Sim, Senhor, essa pessoa que agora está se preparando para enfrentar um desafio. Esta pessoa, Senhor, que está se preparando para uma conversa importante. Esta pessoa que está se preparando para uma entrevista de emprego. Abra a porta, Senhor. Tu és aquele que abre portas. Tu és aquele que realiza milagres em todas as áreas de nossas vidas. Senhor, abençoa essa pessoa que tem de enfrentar um inimigo atroz. Essa pessoa que tem de enfrentar acusações e perseguição e hostilidade. Senhor, defenda a causa dessa pessoa. Conceda-lhe graça e força e vitória. Abençoa esta vida, Senhor. Conceda sabedoria para que esta pessoa saiba responder com discernimento. Assim como disse o apóstolo Pedro, que vocês saibam responder com mansidão e que as palavras de vocês sejam temperadas. Uma linguagem simbólica que significa sabedoria ao falar. E também Salomão escreveu, como maçãs de ouro em bandejas de prata, são as palavras ditas no tempo certo. Dê sabedoria a esta pessoa, Senhor. Conceda-lhe graça. Ó Senhor, que o teu anjo esteja ao seu lado para conceder-lhe livramento. Abençoa esta vida, abençoa esta família. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.